meu povo, bom dia, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo pra vocês, mais um dia, mais um vídeo aqui no canal. Hoje vai ser mais um bate-papo mesmo, um vídeo rapidinho. Já faz uns dias que eu tô tentando gravar esse vídeo e não consegui. Então eu vou tentar gravar agora assim mesmo, né? Andando pela casa, conversando com vocês um pouco. Essa semana tem sido muito difícil com os meninos. Tem sido uma semana bem desafiadora. A gente tá com um pouco de dificuldade aqui de trabalhar a paciência. Os meninos estão bem apegados, chorões. Tem sido difícil lidar com isso. Eu tenho que trabalhar muito a minha paciência, os meus limites, que muitas vezes, né, acaba chegando assim bem ao extremo, porque é difícil lidar com choro. É difícil lidar com crianças chorando. Muito difícil, principalmente porque eles não sabem falar, não sabem comunicar de fato o que está acontecendo. E a gente tem que se desdobrar para tentar entender. Vou só colocar vocês aqui pra gente conversar melhor. E aí a gente tem que, muitas vezes, né, desdobrar para conseguir entender a comunicação deles. Entender de fato o que eles querem, o que eles precisam, né? Pra conseguir... pra conseguir atender essa necessidade. E aí, as dificuldades em relação a isso é justamente nossa, né? Trabalhar a mente pra conseguir lidar com toda essa situação de muito choro, de comunicação não verbal. E assim, por mais que a gente saiba que a forma dos bebês se comunicarem é através do choro, digamos assim, porque é através do choro que você vai conseguir entender a parte negativa, né? Se tem algo incomodando, se tem algum desconforto. Por mais que a gente saiba que a comunicação deles é essa, a gente, no momento que acontece, a gente, né, fica perdido. E não sabe lidar da melhor forma possível. E aí, nós, no geral, nos incomodamos muito com o choro da criança, muito em qualquer lugar. A gente, apesar de na nossa cabeça saber que eles choram, na nossa cabeça saber que o bebê tem essa forma de se comunicar, quando acontece a gente fica extremamente incomodado, seja com os nossos filhos, com as nossas crianças ou com a criança das outras pessoas, né? Se a gente tá no shopping, o bebê chora, aquilo é um desconforto muito grande para os pais e para quem tá ao redor. Então, acredito eu que todo mundo já passou por isso ou já observou que quando um bebê chora no supermercado ou no banco ou no, né, enfim, em algum lugar público, a gente já olha com cara assim. A gente já fica extremamente incomodado, a gente já quer sair daquele lugar, a gente não quer ficar no mesmo ambiente com a criança que tá chorando, a gente quer que a mãe ou o pai faça logo alguma coisa para calar essa criança. E isso acontece sempre, né? Acredito que mesmo você como mãe, antes de ser mãe ou até sendo mãe mesmo, que não tem uma criança que é muito chorona e vê uma criança, né, chorando em algum desses ambientes, você fica incomodado. Você começa a pensar, meu Deus, por que essa mãe não tá fazendo nada para calar a boca dessa criança? Então, o mal do adulto, infelizmente, é essa, né? Muitas das coisas que envolvem as crianças não tem a ver diretamente com a própria criança. Tem muito mais a ver conosco, né? O incômodo é nosso. Por mais que a gente saiba que criança chora, a gente não aceita que a criança chore. Não por motivos que pra gente não é plausível o suficiente pra ela chorar. E aí, como eu tava falando, a gente passou por uma semana, né, bem difícil em relação a isso, porque eu não conseguia fazer nada. Os meninos choravam muito quando eu ia fazer comida. Oh, o que você quer, amor? Já esqueci o que eu tava falando. Muitas das vezes a gente fica pedindo, né, logo pra essa criança calar a boca, enfim, fica procurando motivos bem plausíveis para o choro da criança. Ou a criança só pode chorar por alguns motivos, tipo fome. Se ela chora muito é porque tá passando fome, porque a mãe não tá dando comida, porque o leite da mãe não é suficiente. Ela tá chorando muito porque ela tá doente, ela tá com dor, ou ela tá chorando, sei lá, com sono. Mas a gente não consegue enxergar que existem outros motivos para levar essa criança a chorar, né? Que na nossa cabeça esses motivos não seriam suficientes para uma criança chorar, por exemplo. Mas esse é o problema, a gente só quer olhar com os nossos próprios olhos, com as nossas dores, mas a gente é adulto, né? Tem coisas, situações que
a gente não choraria. Mas para a criança, tudo se torna um pouco mais extremo. Então, como ela não sabe lidar com essas emoções e sentimentos, como ela não sabe como lidar com isso dentro de si ou externar isso, ela externa através do choro, seja raiva, seja tédio, sabe? A gente também sempre quer dar um jeito de resolver isso instantaneamente. A gente não suporta ouvir o choro da criança. Se ele abre a boca, com 3 segundos a gente já tá querendo calar de alguma forma, buscando formas instantâneas e rápidas para que ele pare de chorar, seja distraindo. A criança chorou por qualquer coisa, você já tá assim com o brinquedo, mamãe, pega, parou. Ou então a gente desqualifica esse sentimento da criança do choro, né? A gente, se ela caiu, não, ela tem que levantar e voltar a brincar, ela não pode chorar porque não tem por que chorar. Parou, tá bom, não doeu, passou, sabe, não doeu, não foi nada, ai que drama, ai que coisa feia chorar, você é uma mocinha, você é um rapaz não chora. E isso desqualifica o sentimento da criança, desqualifica totalmente, sabe? E isso pra mim é tipo assim, gente, se ela tá chorando é porque alguma coisa tá desconfortável pra ela, então quem sou eu pra dizer se a queda doeu ou não, sabe? Se a dor é dela, do corpinho dela. Quem sou eu pra dizer que ela não pode chorar porque ela tá com tédio? Se ela não sabe me falar, mãe, eu tô com tédio, eu quero fazer outra coisa. Então a forma dela me comunicar que alguma coisa está errada é através do choro. E a pior coisa que a gente pode fazer é tentar distrair logo assim, pra que ela não chore. Chorar faz parte, sabe, do desenvolvimento. Ele precisa expressar essas emoções para ele aprender a lidar com esses sentimentos, aprender a reconhecer cada sentimento e como expressar esse sentimento. Inicialmente, a forma que ele tem para expressar é o choro. Se a gente sempre tenta pausar, se a gente sempre tenta parar o choro da criança, além de desqualificar, a gente começa a inibir essa criança de se expressar. Quando ela crescer, ela não vai conseguir expressar seus sentimentos para você ou para qualquer outra pessoa. Então, é a partir da infância, a partir de ser criança, que a gente precisa trabalhar essa questão. E quando eu digo que não tem a ver com a criança, de fato, não tem a ver com a criança, tem a ver conosco. A gente não suporta ouvir o choro da criança. A gente não suporta lidar com essa situação que é desconfortável, é totalmente desconfortável, gente. Você, às vezes, ficar, sei lá, meia hora ouvindo uma criança chorar. É muito chato. Mas a gente precisa trabalhar isso em nós adultos, sabe? E não tentar calar a boca da criança o tempo inteiro, desqualificando o sentimento dela ou tentando distrair a todo tempo. Isso não quer dizer que a gente nunca vai distrair, porque às vezes eu faço isso. Às vezes eu tô tão cansada que eu só quero que ela pare de chorar. Mas isso não pode ser uma rotina, sabe? Isso não pode ser o que a gente sempre faz. Chega na fase adolescente, a gente não sabe por que nosso filho não conversa com a gente não sabe por que nosso filho não consegue, sabe, liberar os seus sentimentos. A gente fica se questionando, ocupando o adolescente por causa disso. Mas a gente precisa entender que o ser humano começa a ser construído a partir dessa idade, para que a gente possa lidar com elas da melhor forma possível. Porque um adulto é como um adulto porque veio da sua base da infância, sabe? As suas atitudes, muitas vezes, na fase adulta, a sua forma de ver o mundo, algumas coisas, muitas vezes vem da base da infância, de como foi criado, de como foi construído. Coisas que eu faço aqui, que eu aprendi e eu quero muito, né? Nem sempre eu consigo fazer, mas eu tento o máximo, é acolher o choro dos meus filhos. Eu não tento distrair quando eles choram, se eles caem, ou se eles se assustam com algo. Ou, enfim, tá chorando. Eu nunca deixo eles chorarem sozinhos. Nunca. Dá vontade muitas vezes? Dá vontade muitas vezes. Fingir que aquela situação não tá acontecendo, me esconder dentro do banheiro e fingir que eu não tenho filhos, deixar eles chorando até cansar. Tenho vontade? Tenho, gente. Somos seres humanos e temos limites. Mas a gente precisa trabalhar isso dentro de nós como adultos, sabe? O que eu procuro sempre fazer é acolher o choro dos meus filhos. Eu pego eles no meu colo, eu abraço, eu cheiro. Eu tento o máximo não usar essas frases, né? Que já está dentro de nós, que é naturalizada, de tentar, né? Diminuir o sentimento. Eu tento acolher e dizer, tudo bem, filho, eu sei que você caiu, tá doendo, né? Se machucou, mas vai passar. E aí eu fico com ele no colo, eu abraço e vou ajudando ele a se recompor, vou ajudando ele, né, a lidar com esse sentimento, a parar o choro e tentar conduzir ele para outra situação, né? Fazer com que ele volte ao que ele estava fazendo, brincar e tudo.
mas de uma forma meio que natural, sabe? Não é fácil porque, querendo ou não, o nosso dia a dia a gente, como adulto, é muito assim acelerado, a gente quer tudo instantâneo, a gente quer tudo muito rápido. Muitas vezes eu vejo gente muito egocêntrico de sempre querer tudo muito ao nosso modo, ao nosso jeito, no nosso tempo, da nossa forma. E quando foge um pouco do controle, né? Quando foge das nossas mãos, que os filhos fazem isso, né? Foge do nosso controle, porque eles são únicos. Tipo, a gente precisa naturalizar o choro da criança, sabe? E isso não quer dizer que muitas vezes a gente vai deixar a criança chorar 1 hora, 2 horas direto. Mas saber lidar com essas situações. A gente precisa começar a olhar para essas situações das crianças de forma diferente. Porque eu sei que muitas vezes quando a gente vai... Eu sei que muitas vezes quando a gente tá no shopping, tá no banco, tá no ônibus, tá numa viagem, tá super cansado, né? A gente quer que as coisas aconteçam como a gente espera, mas quando envolve criança, nem sempre as situações vão acontecer do jeito que a gente quer. E a gente precisa parar de olhar com olhos julgadores, esperar atitudes dos pais que não dependem só deles, ou esperar atitudes da criança que ela não tem controle sobre isso, sabe? A gente precisa naturalizar isso. Todas as situações que a criança chora, na verdade, a gente precisa acolher, porque a gente passa a sensação de segurança, de que ele está sendo visto, que está sendo ouvido. A gente acha, ai, bebê não entende nada, mas a construção é a partir dessa idade, sabe? A gente não pode ignorar. Tá difícil falar aqui. Mas eu acho muito importante essa fase. Quem né, na infância não teve os seus sentimentos validados, sabe quanto isso impacta na sua vida adulta, quanto traz inseguranças, quanto traz incapacidade, questionamentos. Acho muito importante essa questão de a gente validar os sentimentos das crianças, não ignorar, não tratar isso com desdém, não tratar como se fosse qualquer coisa. Isso é uma construção para a vida adulta muito importante, porque traz segurança, eles vão se sentir seguros, né? Vai se sentir que tem um porto seguro, que é os pais, ou um irmão, ou tio, ou um amigo. Inicialmente parece que a gente tá mimando a criança, ou isso e aquilo. E, nossa, como é gostoso ser mimado, de verdade. E amor não estraga ninguém. E afeto não estraga ninguém, sabe? Na verdade, só traz conforto, só traz segurança, ajuda no equilíbrio emocional. Porque quando essa criança estiver maior, ela vai saber lidar muito bem com os seus sentimentos. Era só um bate-papo mesmo, acabei me prolongando aqui. Mas abraça sua criança no seu choro, não ignore o choro dela, não deixe ela chorando sozinha no canto da sala. Isso é tão importante, sabe? Ela se sentir vista. Estudem, comecem a entender um pouco melhor como funciona a cabecinha das crianças. Observem os seus filhos, observem a situação em que eles se encontram. Tentem naturalizar o choro da criança, por mais desconfortável que seja a situação, sabe? Eu sei que muita gente não consegue porque não viveu isso na infância, né? Não teve esse parâmetro, não teve esse mesmo acolhimento, não viveu isso, não sabe como fazer. E eu entendo de verdade, porque eu também não vivi isso 100%. Mas esse é o momento da gente conseguir mudar esse ciclo, sabe? De fazer crianças mais estáveis emocionalmente, de fazer crianças mais seguras, mais confiantes e mais humanas, né? E é isso, gente. O vídeo de hoje é esse, um mini desabafo. Eu acabei me prolongando, mas eu espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Eu vou tentar trazer mais vezes esses vídeos, esses assuntos pra cá, porque como meu canal é voltado pra maternidade e compartilhar das minhas coisas, eu quero compartilhar também com vocês essas reflexões, essas coisas que eu trago pra dentro da minha casa, pra minha criação, de desenvolvimento infantil, que eu tenho aprendido, que eu coloco em prática e o que eu quero colocar em prática. É isso, gente. Muito obrigada por assistir o vídeo. Um cheiro no coração de vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Assistiu até aqui, coloca aí hashtag o choro é livre. E é isso, gente. Um beijo no coração de vocês.